Bom, já estamos no ar com o Mel Talks esta semana. O Mel Talks que andava azarado, porque nós já tínhamos combinado de falar com o Luís Verdade Tavares na semana passada, falhou duas vezes. Na quinta-feira tivemos que fazer o programa e depois falhou novamente, desta vez problemas de comunicações. O Luís Valadares Tavares é uma pessoa subejamente conhecida na sociedade portuguesa. É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Doutorou-se aos 27 anos e aos 33 era o professor mais jovem do Instituto Superior Técnico. O Luís tem um grande trabalho, uma grande obra na sociedade portuguesa e tem-se dedicado a questões muitíssimo relevantes. Uma delas tem a ver com, exatamente, a própria administração pública e, recentemente, depois da polémica que houve com a administração pública, publicou alguma matéria nesta área e é a principal razão pela qual vamos falar com ele. Luís, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Eu tenho muito gosto, agradeço muito o vosso convite, até porque vocês correspondem a uma das dinâmicas mais criativas e, em meu entender, mais positivas das nossas redes sociais. Portanto, eu sinto-me aqui privilegiado por participar deste vosso espaço e espero poder ser útil para os vossos ouvintes ou leitores ou videoleitores. Luís, nós escolhemos o tema, obviamente, da contratação pública, mas não esgotamos por aí, não ficamos por aí, porque tu tens um trabalho muito extenso na área da administração pública. Ou seja... Camilo, deixa-me explicar-te uma coisa. Eu interessei-me muito pelo public management, porque a certa altura a minha carreira orientou-se muito na área das management science. No fundo, a engenharia de sistemas está muito próxima das ciências de gestão, então eu sou professor convidado, tenho sido várias vezes em espaços anglo-saxónicos, e aí o public management é um assunto que está muito em cima da mesa, a gestão pública. Assim como nós aqui nas escolas de gestão se fala muito nos MBAs, etc., nessas culturas fala-se nessas áreas de gestão empresarial, mas também se fala nos MPAs, nos Master in Public Administration, que é uma coisa que eu lancei quando estive no INA, quando fui presidente do INA, mas pouco a pouco também foi desaparecendo. Interessei-me muito por esse domínio. Porquê? Porque eu julgo que a sociedade portuguesa tem vindo a evoluir. Quando achares que o meu diálogo é chato, interrompe o mudo de assunto. Tento melhorar. Mas a sociedade portuguesa tem evoluído muito num sentido estadocêntrico. Ou seja, o Estado é cada vez mais central. Eu, quando fui presidente do INA, funcionávamos no Palácio do Marquês de Pombal, ali em Oeiras. E, portanto, estudei bastante a personalidade do Marquês de Pombal, que foi um período em que a sociedade portuguesa também foi muito estadocêntrica. E, enfim, toda aquela guerra que ele fez aos jesuítas era justamente também para reduzir o poder da Igreja e o Estado ser, de facto, muito prevalecente. E deixa-me só acrescentar uma coisa me pormenor em relação a isso, é que as pessoas esquecem, se nós estamos habituados a louvar o Marquês de Pombal por tudo aquilo que ele fez, ou se não quisermos chamar Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, mas ele teve pontos muito negros na sua governação. Uma delas é que quando ele chegou ao governo, havia 20 mil estudantes de ensino secundário nas escolas jesuítas, e quando ele saiu, havia zero. Exatamente. Porque a educação, em geral, é vista como um certo inimigo do Estado-cêntrico. Quer dizer, porque põe em causa muitas vezes o Estado, etc., e, portanto, muitas vezes é incómoda, e nesse caso era bastante incómoda. Mas, portanto, nós temos vindo, em meu entender, a evoluir nesse sentido, e estou preocupado, porque nos períodos de calamidade são sempre os períodos em que o Estado ainda ganha mais prevalência. Pegando o exemplo do Marquês de Pombal, a sua grande força autocrática foi muito reforçada com a calamidade da época, que foi o terremoto de 1755. Nós agora não tivemos um terremoto, temos um vírus, mas tudo indica que, não quero, eu sou naturalmente otimista, até porque sou sistémico e as pessoas de teoria de sistemas geralmente são otimistas, mas tudo indica que estamos num período em que, se não houver cuidado, essa deriva estadocêntrica se vai acentuar. E isso tem muito a ver com a vida das empresas, e já chegamos depois aos contratos públicos, porque há 4 momentos que são bastante dramáticos para as empresas na sociedade portuguesa e que têm a ver com essa cultura estadocêntrica. O primeiro é o licenciamento. Ou seja, uma empresa hoje em dia constitui-se na hora, é muito rápido, mas depois para obter um licenciamento geralmente muito difícil. Eu tenho sido consultor de investidores que estão interessados em investir no nosso país. E em vários casos
eu tenho tido episódios realmente dramáticos. O último que tive foi, por exemplo, um investidor que pretendia investir numa empresa de aquacultura. Bom, e eu tive que fazer o esquema, hoje não tenho aqui, mas numa próxima emissão posso partilhar convosco, do que são as sucessivas autorizações, requerimentos, pedidos. E aquilo parece o jogo da glória, quer dizer, eu sou bastante mais velho e, portanto, quando era miúdo ainda jogávamos o jogo da glória. E a certa altura cai-se numa casa, volta-se à posição de inicial. É exatamente uma coisa desse género. Bom, é evidente que aquilo nunca pode durar menos de 3 a 4 anos. E, portanto, eu achei que devia partilhar com ele essa realidade. Ele agradeceu muito, pagou os meus serviços e foi investir na Galiza. Portanto, esse primeiro momento, o licenciamento, é um momento de grande manifestação dessa cultura estadocrática e estadocêntrica. Luís, com a tua experiência de décadas a trabalhar com a administração pública, qual é a razão para isto acontecer? Nós criamos serviços no Estado para servir outros serviços do Estado? É muito simples. São duas coisas. É um modelo de administração que se chama modelo em teia de aranha. Sabes como é que é uma teia de aranha? Portanto, uma teia de aranha é uma figura geométrica até muito estável. Repara, em termos de estabilidade de estruturas, a teia de aranha é das estruturas mais genialmente estáveis, tal como o nosso Estado. E, portanto, a administração é uma administração em teia de aranha. E, portanto, tu tens que ir passando sucessivas etapas ao longo dos vários elos da teia de aranha e, portanto, torna-se um processo praticamente impossível de chegar em tempo útil, mas isto está associado depois a um Estado que tem cerca de 3 a 4 vezes a dimensão que devia ter e ter um quarto das competências que devia ter. E, portanto, repara, por exemplo, o caso dos lagos, que todos nós temos assistido com imensa emoção, a tragédia que tem acontecido. É evidente que há uma imensa infinidade de entidades a intervir que não deviam existir. Tens a Segurança Social, tens a Saúde, tens as entidades centrais, depois tens as regionais, depois tens as locais, depois tens os delegados, e tudo aquilo em modelo de teia de aranha. Eu acho que este modelo é um modelo bastante sugestivo. E, portanto, se nós passássemos a um quarto para a dimensão que devíamos ter, e tivéssemos pessoas mais competentes, como sabes, nos últimos tempos desvalorizou-se muito. Sei lá, eu quando fui diretor-geral penso que em relação ao salário mínimo, o meu salário líquido seria aí 8 vezes, 9 vezes. Hoje em dia 3, 4. Portanto, houve uma grande desvalorização. Portanto, é uma administração muito cara, porque é muito extensa, e repara, todas as solicitações têm aparecido no Parlamento, não é para... Não tens visto partidos políticos a exigir que se contratem grandes especialistas. Pelo contrário, ainda agora tiveste Exatamente. No caso da discussão do Orçamento de Estado, estava-se a pedir mais 100 mil funcionários públicos para 2021. Exatamente. Portanto, são os menos qualificados, são os precários. Por exemplo, nas escolas, quem é que se vai contratar mais? São os funcionários auxiliares. Que é uma coisa que na escola moderna, sei lá, por exemplo, trabalho bastante com os nórdicos, com a Dinamarca, quase não há. Se fores à melhor escola secundária de Copenhague, tens seguranças, claro, como há num supermercado, como há num cinema, como há se calhar numa estação de televisão, é normal. Depois tens professores e depois tens espaços de intervalo muito equipados. E quase não há, portanto, essa figura. Mas aqui é a grande aposta da educação. Portanto, acredita-se que a educação vai melhorar muito porque vamos ter mais funcionários auxiliares. Pronto. Mas, portanto, resumindo, e não querendo alongar muito, portanto, é um Estado que tem 3 a 4 vezes a dimensão que tem, o número de funcionários, tem aumentado muito ultimamente. Portanto, estamos numa deriva bastante negativa e tem um modelo a funcionar em teia de aranha. Portanto, é qualquer coisa, não há um assunto simples, Camilo. Eu dou-te um prémio se descobrires na nossa administração pública um tema que as pessoas digam, olha, isso é um caso simples. Não há casos simples, não pode haver casos simples, não é? Depois, depois é um Estado, por ser muito grande, é caro. Porque, repara, apesar de tudo, as pessoas têm os seus salários, ocupam espaço e compram muita coisa. Porque, como os níveis de competência se têm reduzido muito, temos que comprar mais. Para qualquer coisa temos que pedir um parecer, temos que pedir um estudo, temos que pedir uma ajuda. E, portanto, aí entra... temos serviços a fazer serviços para outros serviços e a justificarem-se mutuamente. Exatamente. E, portanto, agora aí aparecem os contratos públicos. Quer dizer, porquê é que os contratos públicos são muito importantes no nosso país e há aqui Luís, já vou aos contratos públicos. Deixa-me só pedir ao Jorge para se juntar à conversa, porque ele tem alguma coisa para acrescentar aqui. Isso é uma sinfonia como a de Vivaldi, em 4 tempos. O primeiro tempo é o Estado obstaculizante. Portanto, é um Estado que, devido ao seu modelo de teia de aranha, é muito difícil conseguir fazer qualquer coisa. E depois temos o segundo andamento, que é o Estado peso pesado,
que é caríssimo, porque é muito grande e por isso é caro e fica com muito do nosso rendimento. Agora ouvimos o Jorge. Queres meter-te na conversa? Sim, antes de mais, quero agradecer ao Jorge Marramos. Jorge Tavares ter aceito o convite do Mel para estar aqui connosco e talvez relembrar as pessoas das características fantásticas do Luís Tavares Tavares. Isso não está previsto. É um homem que esteve sempre na administração pública, mas teve sempre uma visão da administração pública de serviço à comunidade e de serviço ao cidadão. Investiu sempre muito como presidente, recordo nos seus tempos como presidente do Instituto Nacional de Administração, que era uma escola para formar melhores funcionários públicos e sempre pugnou por uma melhoria das condições dos próprios funcionários públicos para terem mais sucesso. E, ao mesmo tempo, também teve sempre a preocupação de levar a inteligência, eu diria, a inteligência organizativa para a função pública. E, portanto, eu diria que é um funcionário público no melhor sentido da palavra e que nós todos cidadãos deveríamos reconhecer. Eu gostei da ideia do Estado como teia de aranha. A minha questão é a seguinte, Luís. À medida que o tempo foi passando, a pergunta é o que é que impede a administração pública ou o que é que tem impedido a política de aligerar a administração pública? Ou seja, aligerar no sentido que estavas a referir, quer do ponto de vista de processos, quer do ponto de vista do... Eu deixei de te ouvir, Jorge. Camilo, estão-me a ouvir? A ti sim, o problema é que o Jorge costuma ter problemas de comunicação e, portanto, a preocupação aqui dele é pressionar. Aliás, ele estava a questionar porque é que é tão difícil reformar o Estado em Portugal. Claro. Olha, no fundo, repara, vamos lá ver. Nós temos vindo a injetar na administração pública números muito elevados e cada vez mais elevados de funcionários com poucas qualificações e com perfis e competências pouco adequadas à sociedade moderna. Isso tem levado a que muitos organismos, no fundo, lutem muito pela sobrevivência, ou seja, receiam muito. O que se receia mais em qualquer organismo é a sua extinção. Portanto, é muito difícil extinguir um organismo neste país. Eu lembro quando fui a certa altura diretor-geral do Ministério da Educação, havia alguns organismos que se tentavam extinguir e eu lembro-me que nessa altura recebia contactos, influências, desde o Presidente da República à Senhora da Limpeza. Portanto, a sociedade toda organiza-se numa coligação gigantesca para que isso não aconteça. E, por outro lado, vamos lá ver, os nossos políticos têm tido sempre uma relação, que era muito interessante até fazer uma tese de doutoramento sobre isso. Como é que é o relacionamento da classe política com a administração pública? É um relacionamento que, em geral, tentam não mexer na administração pública, porque há sempre muita ideia que aquilo vai queimar votos. Portanto, tanto quanto possível, não se mexe muito. Depois, também sabem pouco. Nós, por exemplo, um dos períodos em que, de facto, também se cometeram bastantes erros na administração pública foi no período da Troika, e o então Ministro das Finanças, que tinha sido meu aluno na Universidade Católica, que é até uma pessoa muito estimada, mas, de facto, ele várias vezes se manifestou no sentido de que a administração pública era como que um mal necessário, quer dizer, era qualquer coisa que está do lado dos problemas, não das soluções. E, portanto, a nossa classe política conhece mal, tem muito pouca formação em gestão pública. Se virem, por exemplo, no governo atual, eu não conheço, não me ocorre assim ninguém que tenha um mestrado, um doutoramento, uma especialização em public management. É uma coisa praticamente inexistente no nosso país. Ao contrário de outros países, por exemplo, que há uns anos atrás eu estive em Cabo Verde, o primeiro-ministro tinha um mestrado em gestão pública, numa excelente escola de pós-graduação. Portanto, isso não se cultiva no nosso país. Portanto, conhece-se mal. Portanto, tu achas que um dos problemas é o facto da classe política não conhecer a estrutura da própria... E recear muito, e depois, em termos de Parlamento, há muitas forças no sentido de não haver propriamente uma melhoria da avaliação. Eu apresento-vos um caso muito concreto. Quando acharem que eu estou a ser possível, digam-me que eu me apresento. Mas um caso muito concreto. Eu, quando fui presidente do INA,
e já me tinha acontecido isso na educação, a primeira coisa que me aparece são as classificações dos funcionários em que estavam todos super excelentes. Portanto, era uma escala de 0 a 10 e tinham todos mais de 9,5. Eu, a primeira vez que isso me aconteceu foi na educação, quando era diretor-geral, tinha chegado do técnico e pensei que a escala fosse de 0 a 20. E pedi lá à minha subdiretora e disse, mas é esquisito, ninguém atinge um 10. Não, o professor está enganado. Isto é o máximo dos que se pode ter. Bom, é uma coisa ridícula que se está mesmo a ver, que é uma patetice completa. E nessa altura, a secretária de Estado, que era a doutora Susana Toscano, pediu-nos para ajudarmos a construir um sistema de avaliação que não fosse assim, que é o famoso CIADAP. Bom, lá-se construiu um sistema com cotas, em que havia uma certa porcentagem para excelentes, etc. E uma das ideias que me pareceu interessante e que se conseguiu introduzir foi aqueles que tivessem excelente, que eram poucos, eram realmente os melhores, tinham um prémio que é uma coisa habitual nas culturas anglo-saxónicas, que é a progressão em função do mérito. Portanto, em vez de ser uma questão de antiguidade, era uma programação, as pessoas podiam ser promovidas porque efetivamente tinham manifestado o seu mérito, etc. Isso foi aprovado. Bem, o CIADAP depois foi muito martelado, muitas influências negativas da classe política, etc. Mas o que vale a pena aqui contar é o seguinte: passado um ano e pouco, qual é a primeira medida que é imediatamente eliminada? É a promoção por mérito. E então é substituída por quê? Mas, Camila, é que isto dá realmente uma tese de doutoramento. É substituída por mais dias de férias. Ora, isso é exatamente o que eu não quero. Porque se o funcionário é muito bom, eu quero é que ele esteja a trabalhar. Não quero nada que ele esteja de férias. Ou seja, o incentivo é perverso. Exatamente. E isto foi aprovado com isto. Essa lei foi várias vezes aprovada na Assembleia e houve muitas forças contra esse modelo de avaliação. As forças sindicais todas contra, etc. Eu recebi algumas cartas anónimas ameaçadoras. Portanto, aquela ideia de não sermos todos excelentes era uma grande perturbação. E lembro-me, por exemplo, uma vez ter estado no Porto, no Porto ou noutro sítio qualquer, uma reunião com dirigentes superiores, eles que estavam bastante agastados com tudo aquilo, e a certa altura há um que diz, pronto, mas o professor insiste lá nessa ideia de não sermos todos excelentes, pronto, ok, vamos fazer isso, mas olha, há pelo menos aqui uma coisa que temos que exigir, é estarmos todos acima da média. Portanto, era uma distribuição estatística que só tinha pontos acima da média. Pronto, isto é só para vos dizer que não é por acaso que, vocês reparem, esta ideia tem uma avaliação de desempenho rigorosa. Os melhores têm promovidos o fast track dos ingleses. Nós tivemos aqui, por exemplo, lembro perfeitamente, embaixadores ingleses com 30 e tal anos. É verdade. Era impossível na sociedade portuguesa. Eu conheci um deles. Vocês conhecem? Isso na sociedade portuguesa é impossível. Vocês não têm nenhum embaixador, ainda por cima num posto importante, com 30 e tal anos. É impossível materialmente. Portanto, esta cultura da avaliação do desempenho com o mérito, depois da avaliação dos organismos, vocês sabem que nessa altura, quando foi Presidente do INA, conseguiu-se introduzir um sistema em que cada organismo público tinha que divulgar o seu plano de atividades e o seu relatório de atividades. É o mínimo. Com as metas, portanto, no plano de atividades estabelecemos as metas e depois, um ano depois, dizemos, olha, conseguimos atingir esta, não conseguimos aquela, enfim, o que for. Vocês sabem o que é que acontece? E neste momento está em vigor essa lei. Sabem qual é a porcentagem de organismos que divulgam esses elementos? Não chega a 40%. Portanto, e ninguém fala no assunto, quer dizer, não há nenhum secretário de Estado. Não é verdade. Ninguém toca para a gente nenhum. Não interessa a ninguém mexer no vespeiro. Já um bocadinho ficaste também. O que queres acrescentar alguma coisa? Eu gostava que o Luís elaborasse um bocadinho sobre, porque o Luís, como é um estudioso da matéria da gestão pública e teve a oportunidade de fazer comparação entre vários sistemas públicos, porque há aqui um espectador que, ao fazermos a primeira crítica à administração pública, diz que nós, no fundo, queremos eliminar a administração pública. Ora, nós só temos uma boa sociedade quando temos uma administração pública forte e competente. Jorge, é exatamente isso. Comparativamente a outros países, quais são as grandes diferenças que foste encontrando à medida que foste tendo essa experiência? Jorge, vamos lá ver. De facto, a nossa administração evoluiu no sentido oposto daquilo que evoluiu nos países que estão a conseguir ter processos de desenvolvimento interessantes. Porque já tens toda a razão. Desde Pequim a Vancouver, não há nenhuma escola política ou de gestão que defenda que se pode fazer desenvolvimento sem uma boa administração pública.
Ninguém. Portanto, o presidente da República Popular da China, a grande reforma que fez foi na administração pública. O Canadá, a mesma coisa. Portanto, é um grande consenso. A grande diferença que há é que as administrações foram evoluindo no sentido de serem mais pequenas, mais especializadas e mais competentes e não terem pessoas muito numerosas e com menos competências especializadas. Portanto, a evolução das administrações foi uma evolução muito na base daquilo que se chama os knowledge cells, portanto, células de conhecimento, de competência, de especialização, com pessoas com graus académicos elevados, com níveis de exigência muito grandes, e depois sistemas de avaliação muito rigorosos. Há sociedades, agora não vos quero talvez desenvolver muito essa ideia, mas há sociedades em que todos os anos os pior avaliados não podem continuar na administração pública, até para dar lugar à admissão de novos, mais qualificados. Luís, mas isso era excelente, não é? Se nós tivéssemos um modelo de avaliação que dissesse assim, os 10% do top inferior, aliás, do tier inferior, não podem continuar na posição, isso era excelente. Pois é. Mas infelizmente, como sabes, não é essa. Portanto, nós não evoluímos. E há aqui, repara, Camilo, as pessoas não gostam. Ligação, mas desculpa interromper, Luís. Vamos lá ver, a massificação da sociedade, que é a massificação no sentido de tornarmos igualitário aquilo que é diferente, quer a nível da parte privada, quer da parte pública, é um mal geral da nossa sociedade política, que ao mesmo tempo tem produzido um modelo quer de sociedade, quer de administração pública, em que se privilegia mais a estabilidade, se quisermos. Sim. Estabilidade laboral. Jorge, tu tens razão nisso. Jorge, tens razão nisso, mas há uma grande diferença. Há uma grande diferença. É se há uma empresa que adota esse modelo, no fundo, tu não usaste a palavra, mas eu vou usar, de uma certa proletarização, em que há bastantes pessoas, pouco especializadas, pouco qualificadas, e aquilo começa a funcionar mal, é uma empresa privada, o que é que eu faço? Passo a usar o concorrente dele. Se uma operadora de comunicações começa a ter esse género de problema, eu mudo de operador. Agora, o problema do Estado é que não podes mudar de Estado. Não podes dizer assim, você não trata deste licenciamento e eu vou bater na porta ao lado. O problema é que não tens porta ao lado. Embora, deixa-me dizer-te uma coisa. O Camilo é um adepto da entrada de porta ao lado. Ele foi um grande adepto da chegada da Troika a Portugal, porque nos obrigou a mudar. Não, mas ouçam, vamos lá ver. Isto são aspectos que nos preocupam, mas há aqui também muito boas notícias. Por exemplo, a experiência que eu tive no INA, quando lancei o equivalente aos MPAs, aos Master in Public Administration, com exames. Ao princípio as pessoas diziam, você és perfeitamente louco, então diretores de serviço, subdiretores, achas que agora estão dispostos a ser examinados? Encantados da vida. Gostaram imenso, não tive uma queixa. Fizeram um trabalho. As pessoas da iniciativa privada para ir lá falar e dar aulas. Exatamente. Acharam excelente, gostaram imenso. Portanto, há um capital humano ali muito aproveitável e que não está a ser aproveitado. Agora, por outro lado, quanto ao problema... Antes de prosseguir, deixa-me só fazer uma pergunta. Eu, como cidadão, fiquei muito entusiasmado quando te vi nomeado para o INA. Porque pensei assim, bom, estes tipos vão mudar. Pá, e porquê é que tu achas que a reforma que tu quiseste fazer acabou por não ter efeito? Ou seja, foi muito pouco aproveitado. Vamos lá ver. Teve impactos positivos, formámos ainda umas centenas de pessoas e isso introduziu melhorias e até conseguimos certas flexibilizações. Por exemplo, na agricultura tínhamos funcionários a mais, no ambiente a menos, criámos cursos de especialização em que lhes demos competências na área ambiental e eles passaram de um lado para o outro. Portanto, fizemos assim umas coisas de matching desse género. Agora, não foi continuado porquê? Porque, muito especialmente a partir de 2008, 2009, como sabem, a sociedade portuguesa entrou num período de um certo desvario e acreditou-se que esta ideia de ter uma escola de pós-graduação de gestão pública era perfeitamente inútil e desinteressante. E, portanto, até porque aí havia muita cultura do então Ministro das Finanças, etc., que realmente achava não valia a pena apostar na administração pública. E, portanto, pronto, olha, aconteceu o que aconteceu. E o problema é que estes processos levam muito tempo a ser recuperados. Sim, tu, como cidadão, não estás preocupado com esta alteração da lei por causa da contratação pública? Pronto. Agora vamos lá ver. Portanto, nós estávamos no segundo andamento do Vivaldi. O primeiro era o Estado obstaculizante, o segundo é o Estado sufocante, se quiseres assim, porque é muito caro e, por isso, capta muitos dos impostos. Eu julgo que muitas vezes as empresas
o problema das empresas não é pagarem muitos impostos, é o privado pagar muitos impostos e, como tal, tem pouco rendimento disponível para comprar as coisas que as empresas fazem. Portanto, aí temos um problema grave. E agora chegamos ao terceiro andamento do Vivaldi, que é o Estado, como tem muito dinheiro e muitas pessoas e muito poucas competências dentro, tem de comprar muita coisa fora. Pronto. Em relação a isso, convém dizer-vos aqui 2 dados que eu acho que são importantes. Mas já o valor daquilo que se compra por ano é na casa dos 15, 16, 17% do PIB. Ou seja, andará na casa dos 30 e tal mil milhões de euros por ano. 30 e tal. Entre 30 a 35 mil, neste momento agora mais por causa das compras da saúde na China, etc. Portanto, na casa dos 35. Para os liberais isso é devolver o que o Estado retirou em impostos. Não tem... Bom, o que é que acontece? Acontece que, como os rendimentos das famílias disponíveis são pequenos, a contratação pública torna-se muito prevalecente. Deixem-me dar-vos aqui uma estatística que eu acho interessante. Eu fiz um estudo em que chegámos à conclusão que cerca de 2/3 das nossas empresas, grandes, médias e pequenas, 2/3, dependem mais de 50% dos contratos públicos. Porquê? Porque isso é o fim da sociedade portuguesa. cerca de 17, 18% de contratos diretamente. Portanto, nós temos cerca de 17, 18% de empresas em que o seu chifre da afera, a sua faturação é maioritariamente entidades públicas, incluindo tudo, câmaras municipais, freguesias, empresas públicas, institutos, direções gerais, etc., reguladores, etc. E depois temos mais do dobro de entidades que não fazem diretamente os contratos com o setor público, mas são subcontratados. Por exemplo, quando o Estado contrata uma obra, fazer uma empreitada de uma ponta, há uma série de subcontratados que fazem. Portanto, nós temos quase 60 e tal % de empresas cuja atividade económica depende em grande parte do Estado. Pode ser 40%, pode ser 50%, mas, e é por isso que em 2009 e 10, especialmente 2010 e 11, o Estado reduziu a sua compra e o país praticamente parou. A atividade económica, lembramos todos disso. Já agora, por comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, estes 60 e tal % não são 60 e tal %, são 25%. Portanto, nós temos aqui um mercado muito coerente com a ideia da sociedade muito centrada no Estado. E por isso são muito importantes. E por isso toda a gente está sempre preocupada com os contratos públicos. Por isso é que tu, quando pegas nos 3 andamentos até agora, que é obstaculizante, sufocante e comprador, tu tens aqui a imagem de que o Estado está presente em tudo. Falta um último andamento que eu, por suspense, vou deixar para daqui a bocadinho. Mas este terceiro, portanto, é muito importante. Portanto, ninguém brinca com isto. Nenhuma empresa incomoda o Estado, nenhuma empresa levanta qualquer problema, porque é a sua sobrevivência, toda a gente percebe isso, não é? Agora, essa é a razão que leva a que nós tenhamos, por exemplo, associações empresariais muito, muito débeis. Não é? Claro, é evidente. Tem medo. Até porque as associações empresariais geralmente também são beneficiários dessa contratação pública. Agora usa-se muito a designação dos contratos programa. Portanto, são contratos em que há o fornecimento de certas atividades de dinamização económica, etc. Mas correspondem a uma parte muito importante, seguramente, dos fundos comunitários. Bom, mas, portanto, a contratação pública é muito importante em dimensão, são os 30 e tal mil milhões de euros, é muito importante em empresas, em número de empresas, e por outro lado, é cada vez mais difícil. Porquê? Porque, reparem, quando hoje em dia compramos qualquer coisa, nós, sei lá, tu, Camila, ou eu, ou o Charles, não é fácil. Quer dizer, se for escolher um automóvel, é fácil escolher um automóvel? Não é nada fácil. Ou comprar um telemóvel. Quer dizer, se eu quiser especificar completamente as funcionalidades que tenho neste telemóvel, são cerca de 200, é um doutoramento em 3 anos e ao fim já não há este modelo de telemóvel. Portanto, nós vivemos numa sociedade onde o mercado diversificou-se muito, felizmente, a tecnologia divulgou-se e complexificou-se muito e, portanto, a compra pública hoje em dia é realmente, em geral, difícil. O que é que quer dizer ser difícil? Quer dizer que exige níveis de competência altos, que não estão lá. Não é? Não. Mas isto, repare, é tão importante que as diretivas europeias, há diretivas novas feitas em 2014, nós contribuímos bastante para a sua elaboração e foi um processo muito interessante, estabeleceu até uma figura nova, que é a consulta preliminar. Ou seja, antes de iniciar um processo de contratação, a entidade pública pode fazer, no fundo, o equivalente aqui a um market research.
uma investigação de mercado, para ver as tecnologias, as alternativas, etc. E depois poder começar o seu processo de formação de contrato mais iluminado, menos na ignorância. Sabem quantas vezes têm utilizado essas consultas preliminares no nosso país? Praticamente nenhuma. Porquê? Porque as pessoas não sabem bem o que é, não estão habituados. Essas diretivas e a Comissão Europeia, exatamente devido a essa complexidade, insistem muito na profissionalização do public procurement, a profissionalização dessa Luís, como é que nós temos? entre nós e ignorarmos completamente. O Luís há pouco Diz- falou na questão do telemóvel e eu lembrei-me que vamos estar a dar uma ideia ao Primeiro-Ministro que é os próximos telemóveis têm uma regulação em que já tem que vir a aplicação instalada do Covid. E, portanto, isto para dizer o quê? Onde é que eu quero chegar com ela? Jorge, tu estás mesmo com um problema de rede em casa, pá. Eu agora Vai não ser- ouvi. O Jorge tem um problema de rede em casa no escritório dele e, de facto, eu já disse para mudar de operador. Bem, tem corrido Nesse bem, mas caso, vou podes fazer. mudar de operador. Se fosse administração pública, não podias. Não estava, tinha que ter a mesma. Mas que é assim, um certo provincianismo da parte do Estado, que é às vezes ir questão de atividades que obriga o cidadão e a empresa a fazer, criando mercado. Dou exemplo concreto, por exemplo, eu como administrador do condomínio no outro dia dei conta do que é que eu tinha que fazer relativamente aos elevadores. Sim. E há um conjunto de legislação que é obrigatória e que no fundo também cria um mercado, mas que depois também cria um problema à própria sociedade. Ou seja, há uma certa antecipação de modelos muito desenvolvidos em países que estão muito desenvolvidos e com altos níveis de rendimento e quer-se trazer para Portugal em que nós ainda não temos essas condições. É a mesma coisa que nós levamos as diretivas comunitárias para alguns países africanos, ou seja, vamos destruir a sociedade porque ela se impedida de cumprir. Eu acho que este meu modelo dos 4 andamentos ajuda muito a compreender os problemas, porque repara, se há coisa que as nossas empresas adoram e pressionam o Estado, é ou para descomprar, o que eles fazem, ou para criar uma legislação que obrigue as outras pessoas a comprar. Epá, isso é uma delícia. Porque como o rendimento disponível é pequeno, se eu estou a obrigar, por exemplo, a fazer a fiscalização dos elevadores, não em 2 anos, mas, por exemplo, anualmente, epá, isso vale muito dinheiro, isso é uma maravilha. O Camilo deveria tentar que os seus programas fossem obrigatórios no currículo Por acaso, estás-me a dar uma grande ideia. Estás-me a dar uma grande ideia. E provavelmente irias enriquecer. Temos incluído algumas novas disciplinas do nosso currículo básico e secundário. Mas estão a ver, portanto, esta dificuldade é uma dificuldade real e não estamos bem preparados. Por um lado, a administração tem poucas competências, mas a história não é só essa. A nossa cultura. Eu sou presidente de uma associação, que é a Associação Portuguesa dos Mercados Públicos, tem esse benefício de termos participantes de todas as especialidades, juristas, economistas, tecnólogos, etc. Mas a nossa tradição cultural é considerar que o contrato público, a contratação pública é um assunto meramente jurídico. Bom, e ao ser um assunto meramente jurídico, deixa de ter a dimensão económica, e por isso muitas vezes a crítica que se faz à administração pública é que está a fazer contratos de coisas que não têm qualquer razão de ser, não têm qualquer utilidade. Já agora, a talho de foice, deixem-me dizer que na revisão de 2017 introduziu-se uma disposição interessante, é para contratos importantes, acima de um certo valor, tem que haver um estudo de custo-benefício, para ver se realmente tem razão de ser, que parece uma boa medida. Estas alterações que foram propostas pelo Governo tinham uma alteração curiosa, é que no caso do contrato ser cofinanciado por fundos europeus já não era precisa essa avaliação. Portanto, se alguém maldosamente enviar isso àquele nosso amigo holandês, ele diz, eu bem me parecia. Está a ver, exatamente. Estou a ver como vocês precisam da nossa fiscalização. Não, é extraordinário como é que um governo sugere num documento que vai para a Assembleia da República, que é de consulta pública, deve ter chegado a Bruxelas, aos outros países, dizer que se os dinheiros forem só portugueses, está bem, isso aí convém realmente ter um certo cuidado, temos de fazer o estudo de custo-benefício. Agora, se houver cofinanciamento europeu, também não exageremos.
eu sou uma pessoa naturalmente bem disposta, mas acho mesmo que não fosse esta realidade toda tão cómica que eu teria que estar bem disposto. Luís, mas explica-me só uma coisa. Porquê é que tu tens uma sociedade que se diz tão atenta, que Sim. tem escrutínio por todos os lados, com redes sociais hoje em dia, como não tinha há 20 anos, não é? E como é que esta sociedade, que ainda por mais tem acesso à informação sobre a contratação do Estado, no portal base, por exemplo, Exatamente. como é que esta sociedade deixa passar isto nas suas barbas? Tens toda a razão. Mas, ó Camilo, vamos lá ver. Eu julgo que temos de reconhecer que tem havido um crescente de ausência de sentido crítico na nossa sociedade, não é? Há muitos problemas importantes. Todos nós, com certeza, às vezes, quando vemos as notícias na televisão, perguntamos, mas porquê é que não há um jornalista que faça a pergunta que devia estar a fazer, não é? Todos nós temos sentido isso, não é? E, portanto, eu julgo que casos como o vosso são muito excepcionais e também pode haver depois os receios, não é? Porque, como comprador, mais importante é o Estado, convém não irritá-lo, quer dizer, convém mantê-lo bem disposto, não é? Portanto, pode haver também um conjunto de efeitos que são realmente importantes. Portanto, estás a ver, o problema dos contratos públicos nasce de um contexto que é difícil, hoje em dia, mas, curiosamente, toda a legislação comunitária é muito interessante e muito positiva e muito favorável. Deixem-me dar-vos um exemplo que é perfeitamente mostra como se evoluiu bem e como essa realidade não é aproveitada no nosso país. Exatamente, porque muitas vezes é difícil. Saber se eu devo fazer uma ponte ou um túnel, se eu devo comprar uma estação de tratamento de esgotos da tecnologia química ou biológica, quer dizer, é difícil, não é? Qualquer um de nós, bem intencionadamente, é difícil. As diretivas criam uma figura que é o chamado diálogo concorrencial, que é, tu divulgas o que é que queres. Por exemplo, aumentar o fluxo de travessia entre as duas margens, mas não sei qual é a melhor solução. E abres esse convite público e as várias empresas, cada uma apresenta a sua solução. Uma um túnel, outra ponto, outro não sei o quê, e tu recebes aquelas propostas, avalias e dizes, olha, a melhor é esta. E agora todos vão apresentar propostas para essa. Portanto, é um diálogo que é um processo de aprendizagem. Quantas vezes se utilizou isto no nosso país? És capaz de adivinhar? Nenhuma. E porquê é que isso não acontece, Luís? Eu acho que aí temos o problema também da cultura jurídica e administrativa, porque nós temos excelentes professores de direito administrativo, excelentes escolas de direito, pessoas realmente muito competentes, mas a nossa cultura do direito administrativo baseia-se muito noutros pressupostos. E o primeiro pressuposto é o pressuposto também muito característico da administração francesa, da omnisciência do Estado. Quer dizer, o Estado sabe. Portanto, o Estado não tem dúvidas. Portanto, a administração pública não vai dizer à sociedade, eu não sei. Quer dizer, aliás, deixem-me dizer-vos, essa figura, eu também participei na elaboração, embora pouco, das diretivas de 2004. Essa figura foi sugerida pelos nórdicos, o diálogo concorrencial. E quando foi sugerida, houve uma grande oposição dos colegas franceses que diziam, mas então nós, administração pública, vamos ver que não sabemos. Mas ao ponto é que isto já chegou, não é? Portanto, isso é uma tradição napoleónica? Eu julgo que, ouvindo o Luís, julgo que é interessante que as pessoas também percebam vamos ver, os fatores distintivos entre governo, Estado e administração pública. Muitas das vezes confundem estas três figuras, baralhando o cidadão sobre qual é o verdadeiro papel de uma administração pública competente, que deveria ser independente de qualquer governo e de qualquer concepção de Estado. Portanto, há aqui um outro problema que nós passamos por cima. Eu olhando, por exemplo, para a questão da contratação pública, qualquer empresa organizada que tenha um mercado altamente competitivo tem que ter uma gestão das suas contratações com alguma flexibilidade e autonomia. É óbvio que estamos a tratar de dinheiros públicos, isto torna o processo um bocadinho mais sensível. Porquê? Porque o Estado, a administração pública é sujeita a um lobby muito mais violento, se quisermos, do que comparativamente às empresas, que se tomarem más decisões de gestão, pagam no mercado essa má decisão, enquanto uma má decisão na administração pública, o problema é sempre passado para o cidadão através de mais carga fiscal. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é difícil às vezes de conciliar. Eu agora recordei-me de um exemplo. Um amigo meu que está a escrever um livro sobre uma empresa portuguesa que foi nacionalizada e que agora é privada, recordava a meio do livro que
o Salazar para que a empresa tivesse o seu desenvolvimento, decidiu dispensar o visto do Tribunal de Contas Pois. relativamente aos investimentos que essa empresa teria que fazer. Ou seja, percebeu que havia uma necessidade Claro. para, no fundo, aligerar o processo. Mas o problema da sociedade portuguesa, eu diria que é das democracias em geral, havendo desconfiança da classe política, há uma desconfiança também sobre os usos Claro. dos dinheiros públicos. E, portanto, há aqui mais uma possível. relação de confiança É. que, se for estabelecida, a própria contratação pública torna-se ela um fator de disputa política, não é? Tens toda a Deveria razão. ser, não é? Tens toda a razão, Jorge. Mas deixa-me dizer-te isto. Portanto, tens toda a razão quando diz que nós precisamos de uma contratação pública mais flexível, mais simples, com menos vistos, com menos exigências burocráticas, mas muito baseada em centros de competência, acompanhados e avaliados. E isso tem a ver justamente também com a tal dimensão agigantada. Não sei se vocês têm ideia quantos compradores públicos há no nosso país. Portanto, Eu agora deixo... quantas entidades, quantos serviços compram no nosso setor público. Neste momento, a estimativa andará na casa dos 6, 7 mil. Alguns não estão ativos, alguns não estão todos a comprar, mas andará nessa casa. O que é um número para um país de 10 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, antes da crise, das troicas de 2009, a Irlanda, que tem metade da nossa população, tinha 800. Portanto, o equivaleria a cerca de 1.600, nós temos 7 mil. Nós temos uma série de entidades públicas com mais do que um centro de compras. Estão a ver? Portanto, a nossa administração é uma administração, é por isso que é o tal modelo da teia de aranha, é uma administração fragmentada, muito pulverizada. Opa, é evidente, não podes ter pessoas muito competentes em 7 mil centros de compras. Quer dizer, é impossível materialmente. Portanto, é interessante o caso da Irlanda. A Irlanda teve um problema de intervenção financeira, como nós tivemos, e achou que uma das formas de corrigir o seu equilíbrio orçamental era atacar muito o setor da contratação pública. Não no sentido de reduzir aquilo que se comprava, mas comprar melhor. E tomou duas iniciativas muito interessantes, que foi, tinha 800 centros, passou para 400. Estão a ver? Portanto, já tinha muito menos do que nós e mesmo assim reduziu a metade. Esses centros são centros com muita competência e criou um instituto, uma unidade específica para fazer o acompanhamento dessas 400 unidades de compra, com avaliações rigorosas, com processos muito exigentes. A boa notícia é que chegaram a poupar quase 20% da despesa que estavam a ter e todos os indicadores de satisfação dos clientes e das empresas subiram muito. Claro. Assim como aquela fragmentação é uma debilidade terrível. Sim, aquela medida que estavas a falar há bocadinho da concorrencialidade entre os fornecedores, essa medida que os países nórdicos adotam e que nós temos a mania de chamá-los socialistas, eles são mais capitalistas do que qualquer país capitalista nessa matéria e funciona. E agora chegamos aqui a um ponto muito interessante, penso eu, que é estas propostas, como vocês sabem, apareceram num contexto de calamidade, para simplificar, para facilitar as coisas. O que é que os outros países fizeram? Já que estamos a falar dos nórdicos, a Dinamarca. O que é que a Dinamarca fez? Praticamente não alterou o regime, tem muito menos vistos, muito menos carimbos do que nós, portanto é um sistema muito menos burocrático, mas aprovou uma decisão, aliás em Parlamento, muito interessante. É que no início de cada contrato, o setor público, o comprador público, pode passar a dar um adiantamento ao operador económico até 10 milhões de coroas dinamarquesas. Ou seja, introduzir aqui liquidez no setor empresarial. Os irlandeses que pagam em 30 dias, não é exatamente o nosso caso, que pagam em 30 dias, aprovaram agora, com o Covid-19, a decisão de não ultrapassar 8 dias. Para quê? Para introduzir mais liquidez no sistema. Os ingleses aprovaram os 15 dias e uma medida muito curiosa, que é aquelas empresas que, para executar os contratos que foram celebrados com eles, estão a ter custos adicionais devido à pandemia, devido a isto tudo, podem optar pelo chamado sistema de Open Book. O que é o sistema de Open Book? É, no fundo, o pagamento em função de custos que eles suportam. Que é transparente, é um processo transparente.
Estão a ver? Portanto, são sempre processos transparentes, mas que introduzir dinheiro. Vocês reparem, o que é mais curioso na proposta de decreto-lei que o Governo pôs na Assembleia da República é que não há uma única medida no sentido de Quanto à liquidez. o financiamento das empresas. Mas o que é mais curioso é que nenhum dos outros partidos apresenta qualquer proposta nesse sentido. É. Portanto, vocês estão a ver como isto é realmente Estás a ver académico. porque é que nós estamos preocupados aqui neste canal, Luís? É que nós temos o Estado com cada vez com mais presença e tens um problema que é não tens alternativa, tens quem governa e a oposição a fazerem os mesmos disparates. Não, mas quer dizer, é um Estado que está preocupado consigo próprio. Quer dizer, podemos discutir algumas daquelas medidas, são realmente bizarras, outras não serão tão bizarras. Da avaliação que vos referi é talvez até a mais divertida, tem isso tudo. Mas aqui o que é interessante é que em cima da mesa o Estado está preocupado fundamentalmente com uma entidade, é ele próprio. Mas a contratação pública, eu não consigo contratar só haver comprador. E não há um partido, uma força política que diga, vejam lá, reparem, no nosso caso, a média dos prazos de pagamento é superior a 2, 3 meses, não é? Portanto, quando nós pensamos... Estás a ser simpático. Muito simpático. Camilo, quando nós falamos em 35 mil milhões de euros de compras anuais, bens, serviços e obras, se eu pensar que um quarto ou um terço desse valor está por pagar, estamos a falar de 8 ou 9 mil milhões de euros. Isso só era a maior ajuda que as empresas podiam ter. Exatamente, mas repara... Onde é que fica o problema? O problema fica depois no sistema bancário, porque depois o problema que nós temos que vem na sequência desta decisão do Estado é que as empresas endividam-se junto do sistema bancário para financiar o próprio Estado. Mas, Jorge, estás mais... Exatamente, agora estamos a chegar ao quarto andamento do Vivaldi, que, como sabem, era o inverno. Porque, repara, como as famílias não têm liquidez, como o Estado é um peso pesado e obstaculiza, e como ainda por cima não pensa só em si próprio, o que é que acontece? Financeiramente as empresas estão à beira do colapso. E então aí tem duas atitudes, ou três atitudes. Uma é desistirem, esperemos todos que não. A outra é endividarem-se junto da banca, utilizando, enfim, os favores, as influências políticas possíveis e imaginárias. E a terceira é agora relacionarmos com o Estado, mas em que o Estado desempenha o papel de providência generosa e que nos vai dar o quê? Os subsídios. E, portanto, este é o quarto andamento da sociedade. É a anestesia geral. Exatamente. Jorge, eu quando era presidente do INA, tinha-me a ler o Diário da República, a segunda e a terceira série, e tinha coisas muito divertidas, porque havia, quase todos os dias, havia a publicação de subsídios que eram dados às coisas mais variadas. Quer dizer, se nós os três, na sequência deste programa tão simpático, fizermos uma associação para a promoção dos pastéis de nata no estrangeiro, que é uma ideia até interessante, porque, como sabem, é uma marca portuguesa, não tenham dúvidas nenhumas que nós vamos conseguir algum subsídio. Com boa vontade, vamos com certeza, pode não ser muito grande, mas mais cedo ou mais tarde vamos ser subsidiados. Portanto, Luís, eu vou-te contar uma história. Deixa-me só contar isto, Camilo. Eu lembro-me uma vez de ter encontrado uma associação que tinha tido também um subsídio nos milhares de euros, que era a Associação pela Vida Feliz. Eu até pensei também em inscrever-me. Não sei provavelmente nós chegamos ao disparate grego em que foram apanhados numa auditoria em construir uma ponte num sítio onde não havia rio. Sim. Portanto, isso também já foi... Não, mas olha, também... Sim, eu fiz... Jorge, eu fiz avaliações em que se fizeram acessos a pontos de pontos que não existiam, não é? Portanto, pronto, exato. Não mas é Luís... Estás a falar aqui em Portugal, Luís? Sim, claro. Sim, há muitos casos desses. Mas, Camilo, deixa-me dizer uma coisa, e não teve nada a ver com corrupção. Nada. É assim, nessa altura havia muito o chamado PIDAC, não sei se te lembras, que era o Programa de Investimento e Desenvolvimento da Administração Central. E havia uma tecnologia para conseguir, imagina que eu sou presidente da Câmara de um município, havia uma tecnologia para conseguir pôr o projeto em PIDAC, porque era fantástico, porque pondo em PIDAC, depois havia essas verbas, etc. Então, a tecnologia baseava-se no seguinte: começar por pôr um projeto dizendo que é muito barato. Até o ideal era dizer que se pagava a si próprio. Nunca ouviste essa expressão?
Mas, portanto, havia uma coisa minha, mas o introduzir, uma vez introduzido, depois começava-se a empolar ano a ano o seu custo, que era perfeitamente normal. O que é que acontece? Acontece que aquilo é uma lista interminável de projetos. E uns eram aprovados, outros não eram aprovados. Portanto, não era difícil acontecer que a certa altura estavas a ter a verba para fazer o acesso à ponte, mas depois não havia a ponte. Eu lembro que uma vez no técnico tínhamos um equipamento laboratorial, tinha uma zona tipo mesa, e também depois os pés, tínhamos a mesa, não tínhamos os pés. E depois tivemos os pés, não tivemos a mesa. A fragmentação depois permite essas situações. Isto é um nonsense completo. Mas De todos os setores da administração pública, quando eu digo setores, estou-me a referir, por exemplo, à questão das finanças, ao setor tributário, saúde, à educação, depois há a parte toda das obras públicas. Claro. Qual é o setor em que nós temos uma eficiência acima da média? Julgo que no tributário, que é que recebe impostos, claramente. Isso é verdade. Vamos lá ver. Em todos os setores, isso é o modelo de teia de aranha. Em todos os setores tens alguns vértices muito competentes. E que são pequeninos, por exemplo, às vezes há um que parte uma perna, pronto, e esse serviço colapsou, porque a única pessoa que é competente partiu a perna, pronto, é terrível, não é? Portanto, isso temos em todos, quer dizer, há esses vértices. Agora, globalmente, não há dúvida nenhuma que a nossa administração fiscal foi talvez uma das áreas que se desenvolveu melhor. Porquê? Porque aí tivemos pessoas com formação em gestão e com competência, como o Macedo e outros, não é? E, portanto, aí houve uma estratégia diferente dos governantes. Porquê? Porque para eles era muito importante exatamente, a receita. Quase que o resto, olha, paciência. Agora, o negócio era muito importante. Em relação àquela história que contavas há bocadinho sobre o Estado e a eficiência do Estado e depois o tipo de relacionamento que o Estado tem com os privados. Quando o Guterres era Primeiro-Ministro, uma vez convidou-me para ir lá a São Bento. E eu fui almoçar com ele, e depois do almoço, na hora do café, ele conta-me uma história por causa da presença do Estado. Dizia assim: você é um tipo de defensor da iniciativa privada e está sempre a criticar a presença do Estado na economia. Olha, mas tem que fazer pedagogia à sociedade. E perguntei-lhe porquê. Sr. Engenheiro, porquê? Olha, quero ver, nessa cadeira onde você está sentado, há 2 dias teve o líder de uma associação empresarial que me veio dizer assim: nós devíamos fazer isto e aquilo. E ele disse-me assim: olha, eu virei para ele no fim da conversa e digo assim: acho muito bem. E ele disse que isso para mim, diz o Guterres. E diz-me assim: Sr. Primeiro-Ministro, só temos um problema. Precisamos de um subsídio. Exatamente. Mas, Camilo, isso foi nos anos 90. Nos anos 90, as nossas associações empresariais apostavam muito na estratégia da subsidiação, mas isso depois caiu um bocadinho em desuso. Com a mudança de século, passamos a chamar contratos de programa. Que diabo, alguma coisa também se faz com o dinheiro. E se fores ver realmente nos apoios comunitários, a percentagem que vai para as nossas associações empresariais é muito elevada. Porquê? Porque não são associações pagas pelas cotas dos seus sócios, não é? De modo geral, isso é um montante pequeno. Mas repara, Camilo, agora a questão toda é saber se isso é causa ou consequência, não é? Isso também já é consequência de toda esta debilidade do tecido empresarial, não é? E desta situação de grande dependência em relação ao Estado. Quer dizer, eu não posso zangar com o Estado, não posso dizer mal do Estado, e portanto aqui, como sabes, no comércio há aquela frase: o cliente tem sempre razão. Aqui a frase que se deve usar é: o Estado tem sempre razão. O Estado tem sempre razão. Luís, o que é que eu aqui há uns anos, uma das coisas contra a qual eu vociferava era: eu não quero 50% ou mais de Estado na economia em Portugal. Mas à medida que os anos vão avançando, estou a ser derrotado. Mas agora já estou noutra fase. Só gostava que era, se me estão a buscar tanto dinheiro ao meu bolso, pelo menos sejam não tão eficientes quanto a Suécia ou a Dinamarca, mas pelo menos 70% daquela eficiência. O que é que nos impede de ser assim? Tem muito dinheiro. Não tenhas dúvida nenhuma. O problema isso sabemos na vida das empresas, quer dizer, aquelas empresas, não é? Por terem, a certa altura, descobrirem o ouro do Brasil, tiverem muito dinheiro, não são empresas eficientes. Quer dizer, a eficiência não cresce, não se desenvolve em contextos de abundância, em contextos de escassez, em que as pessoas têm que gerir com muito cuidado os recursos que temos. E, portanto, é pena porque, dito isto, há muitos aspectos positivos na nossa administração, há muitas pessoas talentosas, muitas pessoas dedicadas, há muita matéria-prima que podia ser utilizada para reinventarmos a administração pública. Agora, podemos ter como principais estratégias políticas e bandeiras políticas dizer que vamos contratar
mais não sei quantas pessoas não qualificadas. Quer dizer, isso não, ou uma coisa ou outra, não é? Vocês reparem, isto é um exemplo muito simples. Nós avançámos muito bem no governo digital. Aliás, Portugal foi o primeiro Estado da União Europeia a ter a contratação pública eletrónica obrigatória. Pronto. E temos muitas formas de administração eletrónica, de government, não na segurança social, que infelizmente continua nesse aspecto muito atrasada, mas nas outras áreas da administração, o cartão do cidadão, muitas outras coisas. O próprio sistema fiscal, a maior parte das pessoas usam a submissão eletrónica, muito mais nos Estados Unidos, um grande avanço. Agora, a pergunta que eu vos faço é, quando há a digitalização, há sempre a geração de quê? De poupanças. Ou seja, passamos a gastar menos noutros recursos humanos ou noutras atividades. No nosso Estado houve alguma poupança? Nunca ouvi falar. Pois é, Luís, mas eu fiz essa pergunta anterior, o secretário de Estado foi que inventou tudo isto. Foi a Maria Manuela Leitão Marques. E ela estou por cá. Isso é porque a tese é que qualquer despesa que o Estado faz é em benefício da sociedade. Portanto, este é um conceito que mata. Eu só tinha uma curiosidade, que é, na passagem pelo Instituto... Atenção, temos menos de 4 minutos para terminar o programa. Na passagem pelo Instituto Mas já chegámos ao quadro de andamento do Vivaldi, que era o inverno com a subsidiação. Subsidiação direta do Estado ou indireta, perdoando dívidas à banca através de grandes acordos políticos. Mas na passagem do Instituto Nacional, a nível de competências, quais foram as competências que sentiste que tinham maior necessidade de investimento e de formação? É muito fácil responder. Fundamentalmente, liderança, capacidade de organização, de direção, de pôr as pessoas a valer, a trabalhar, quer dizer, dinamizar, criar espírito de equipa, entusiasmar as pessoas. Eu começava a trabalhar às 8 da manhã, ao princípio as pessoas achavam que eu era vingador do planeta, passados uns tempos já chegavam todos cheios de entusiasmo, cedo, etc. Portanto, todas essas qualidades, team building, toda essa dimensão, eu diria que é a número 1. Depois, a número 2 são competências específicas, seja na área da contratação, seja da fiscalidade, seja do ambiente. Mas o primeiro grande déficit, eu diria que é saber pôr um organismo a render com os meios que temos, com autonomia, com entusiasmo e, muito especialmente, com escrutinidade. Quer dizer, admitir sempre que tudo o que estamos a fazer pode ser fotografado e divulgado na sociedade. Eu tenho que reconhecer que há pouco tempo tive uma experiência fantástica com a administração pública a nível, por exemplo, de cidadão no registro, quer nos passaportes, quer no bilhete de identidade, e fiquei muito agradado porque o nível de serviço de qualidade foram fantásticos. Como atendeu-me de uma forma, eu diria que parece que tinha concorrente. Portanto, mas não tenhas dúvida, em muitos casos temos conseguido, exatamente, temos conseguido pela qualidade de serviço. Não tenhas dúvida, em muitos casos conseguimos, apesar de todas estas dificuldades, realmente níveis de atendimento e de serviço à sociedade muito elevados. Agora, podíamos melhorar muito e ser muito mais baratos à sociedade portuguesa. É verdade. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer ao Luís. Eu vou dizer uma coisa, eu raramente vejo um insight tão bom sobre a administração em Portugal como acabámos de ouvir de Luís Valadares Tavares. Aliás, eu acho que nós temos uma dívida para com ele. O talento dele podia ganhar uma fortuna a fazer consultoria para outras coisas e ainda se deu ao trabalho de andar a tentar reformar o Estado. É verdadeira cidadania. Eu toda a vossa dinâmica e toda esta vossa iniciativa. Podemos ter uma dívida, mas vamos utilizar o prazo de pagamento do Estado. Bom, antes de terminarmos, só quero lembrar às pessoas que estão... Luís, devo dizer-te que tu foste a pessoa que veio ao Mel Talk, que está com mais pessoas em direto neste momento. Estás mais ou menos com 1.600 pessoas em direto, que é uma coisa brutal para o Mel Talks. Portanto, parabéns. No Facebook ou no... No Facebook, para o YouTube vai a seguir. Primeiro vai para o Facebook em direto. E eu queria lembrar às pessoas que o Mel Talks e o Think Tank só são possíveis graças à ajuda do grupo Sendis e Alidata, que é software de gestão para as empresas, para empresas. Novamente agradecer ao Luís e ao Jorge e de pedir a estas 1.600 pessoas que estão em direto aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Vemo-nos amanhã no programa diário às 8 da manhã. Jorge, pode fechar o programa.